Muitos de nós estamos há mais de um ano em reclusão, fazendo home office, não podendo compartilhar espaços sociais, até eu diria são os que têm sorte ou têm condições. Como aproveitar ainda esse período que não terminou? Como criar hábitos de leituras? Hoje eu quero indicar alguns bons livros recentes que podem ampliar nossa visão sobre o mundo que nos cerca, sobre o passado e algumas perspectivas de futuro. Prazer carnal. Quando nós chegamos a um período de muita instabilidade de ideias, com muitos debates sobre o que é certo e errado, um bom recurso de leitura é visitar pensadores que também atravessaram períodos de muita instabilidade, pensadores consagrados, homens e mulheres que elaboraram pensamentos originais e que puderam dar respostas a questões, às vezes, inclusive, mais graves do que a nossa. Por isso que eu começo recomendando aqui essa recente biografia da Hannah Arendt. Ela é de autoria de uma sueca, Anne Heberlein, não sei se lê Heberlein, desculpe, não falo sueco, mas é a biografia de uma das maiores pensadoras, chama-se Arendt, da biografia, só o sobrenome, da mulher que se tornou famosa pelos seus estudos do Estado totalitário, da filósofa que preferia ser conhecida como cientista política e que pensou a banalidade do mal, seu conceito mais debatido e difundido. Hannah Arendt atravessou, já viva e consciente, a Primeira Guerra, a grande crise da Alemanha de 23, a crise de 29, a ascensão do nazismo, os horrores do Holocausto, que ela debate com o marido, ela conta isso na biografia, e por fim, nos Estados Unidos, falando e analisando a realidade do mundo até o julgamento de Eichmann, que ela escreveu sobre. É muito bom ler o pensamento claro de Hannah Arendt, é muito bom você ver uma mulher com compromisso, e tem um trecho da biografia que acho que é até comovente. Pergunto a ela numa entrevista de televisão, como o livro dela, Eichmann em Jerusalém, deu um grande debate, ela foi muito criticada, alguns acharam que ela fez concessões demais ao nazismo, ao falar que ele era banal. Perguntam se depois de tantos ataques ela teria mudado de opinião, de tantos cancelamentos, estamos falando da década de 60, né? Não tinha ainda cancelamento virtual, depois de tantos cancelamentos reais ela teria mudado. Ela olhou para o entrevistador e disse: eu tenho um compromisso com a verdade, né? E ela cita um ditado latino: faça-se a justiça per et mundus, que o mundo desapareça, e ela adapta: faça-se a verdade e que o mundo desapareça. É um exagero retórico, mas para dizer de uma mulher que tinha compromisso com o que ela acreditava que era real, não se ela seria popular, se gostariam dela ou não, e assim por diante. Este é um momento bom para pensar alguns temas de política, por exemplo. Aqui o Brusoni lança esse livro sobre cyberpopulismo, ou seja, a utilização das redes sociais para objetivos políticos. É um livro muito bem feito aqui pela Contexto, é a Política e Democracia no Mundo Digital, o subtítulo. Eu gostei muito, aprendi muito. O Andrés Brusoni vai fundo na questão, afinal, quais são os mecanismos de controle das redes sociais para formar uma opinião política e assim por diante. Recomendo muito, editora Contexto, Cyberpopulismo, um tema bem recente e de muita utilidade. Urian Fancelli lançou Populismo e Negacionismo. E é muito interessante que ele que estudou, fez mestrado duplo na Europa, ele começa com um conceito de populismo, um conceito que os historiadores debatem há bastante tempo, mas que agora foi ressignificado. E eu recomendo em particular porque ele começa definindo esse conceito através de muitos enfoques e depois vai indo para tentar pensar exatamente como a ideia de negacionismos, ou seja, de negar ciência, de negar verdades científicas, pode estar associada a esse novo tipo
de populismo que nós vemos, nós que trabalhávamos com aqueles populismos como o de Getúlio Vargas, de Perón, de Cárdenas no México, Perón na Argentina, e esse novo tipo de populismo que tem muita expressão contemporânea em pleno século XXI. São 2 livros relacionados que eu recomendaria ler em conjunto, porque os 2 trazem iluminações muito críticas, muito boas e muito bem feitas sobre esse tema. Mas vamos falar de um clássico antigo. O holandês Huizinga, na USP me disseram na aula, o professor Fernando dizia Huizinga, mas eu também, de novo, não falo holandês. Olha quanta coisa não falo, sueco, não falo holandês. Mas o Huizinga lançou no início do século XX, ou seja, estamos nos arredores da Grande Guerra, e lançou o Outono da Idade Média, às vezes traduzido pelo Declínio da Idade Média. Essa edição da Penguin, aqui Penguin no Brasil, é uma edição que tem o texto integral, mas não tem as imagens. A edição que tem as imagens em português é a antiga que eu tenho da Cossack Naif, que naturalmente tem todas as imagens que originaram o livro, a partir dessa imagem do dito casal Arnolfini, aqui esse quadro que está lá em Londres, na galeria, na National Gallery. Essas imagens do livro da Cossack Naif, ela torna um livro muito caro, um livro de capa dura, com ilustrações riquíssimas, mas é caríssimo. Então, esse aqui conservou o texto, mas para baratear, fazer uma edição mais barata e acessível, colocou aqui o texto integral em nova tradução, muito bem feita. Depois acessem a biblioteca as imagens, que ajudam muito. É uma nova tradução e uma nova edição da Penguin, muito bem feita, que eu recomendo. Mas, como eu disse, não tem as imagens da obra original. O objetivo do Huizinga era analisar esse sentimento do século XV em particular, quando a Idade Média está se encerrando, começa o Renascimento, já avançado na Itália, um pouco menos no norte da Europa, e ele vai analisar sentimentos, relações com a cor, atitudes, códigos, que era uma novidade que está na raiz de toda uma renovação da história. No século XX, que a gente vai chamar depois de Nova História, depois, a partir da década de 20, a revista dos Annales, com Marc Bloch, Lucien Febvre, uma história psicológica de sentimentos de conjunto, de religiosidade e não mais de religiões, e assim por diante. O Outono da Idade Média é uma obra genial que 100 anos depois continua sendo indispensável para os historiadores e para o público em geral, porque além de muito bem escrita, ela é gostosa, porque você vai entrar em cotidianos, qual era a reação das pessoas a gestos, por exemplo. Isto era uma novidade no início do século XX, uma história que envolvesse gestualidade, um pouco de mentalidade, como se consagrou dizer depois. O livro continua sendo indispensável e, como eu disse, é muito bom ler algo que mostra um novo enfoque que mudou tudo o que veio depois, um novo enfoque feito pelo Huizinga, pelo Huizinga. A doutora Carmita Abdo lançou esse volume de uma série que a Contexto está lançando sistematicamente sobre cotidiano, e a doutora Carmita lançou sobre sexo no cotidiano. É um lançamento recente da Contexto, e o texto é muito interessante porque trata muito da pandemia, da questão da libido, a queda da libido nas pessoas, qual o efeito tem sobre as pessoas a questão sexual em meio a crises políticas e econômicas, como lidar com a sexualidade. Aliás, o que é a sexualidade? Ela começa o capítulo 1 fazendo perguntas importantes sobre o que é a sexualidade a partir de um pensamento da Clarice Lispector, que você deixa seus sonhos e sai com a roupa para viver sua realidade cotidiana. O que vem a ser o sexo, a libido, o desejo, o que é o sexo ruim, o sexo bom. Olha, foi um livro muito interessante para pensar através de uma médica e de uma especialista essa questão do erotismo em plena pandemia, né? Como acontece na pandemia. Livro histórico. Aqui, a célebre obra do Frederick Douglass, um ex-escravizado nos Estados Unidos, que faz a sua memória e chama de autobiografia de um escravo, porque ele tem uma vida
rocambolesca, vai para lá e para cá. Toda vez que a gente estuda escravidão no século XIX, a gente apela a narrativas de escravizados, como Douglas, por exemplo, é muito importante. E aqui a edição brasileira com uma apresentação do grande intelectual Silvio Almeida, para a gente tentar situar não um estudo sobre a escravidão, não um estudo sistemático, histórico ou sociológico sobre os horrores da escravidão nos Estados Unidos, mas um depoimento em primeira pessoa de um indivíduo escravizado. Um depoimento que mostra seu cotidiano, sua percepção da condição de escravo, sua percepção do que ele sofria e de como ele via a dor sua e de seus irmãos. Ou seja, é um livro indispensável. Nós temos nos Estados Unidos uma certa quantidade de depoimentos de escravizados que às vezes dão origem a filmes, dão origem a narrativas, mas esse em particular é muito importante. Eu recomendaria para a gente fazer uma avaliação crítica em primeira pessoa do horror da instituição da escravidão. E, finalmente, se você viu o filme que foi tão premiado no Oscar, que fala sobre os americanos que não têm casa, que vivem em trailer, que vivem no carro, que não têm endereço, que não tem CEP, não tem um endereço fixo, é esse Nomadland aqui, esse livro que deu origem ao filme, o livro da Jessica Bruder, que é um depoimento sobre essa América que não é tanto o sonho americano, não é o sucesso, não é o empreendedorismo, mas é a sobrevivência dadas as condições da crise econômica de 2007, 2008, e como as pessoas enfrentaram aquele colapso do fim da primeira década do século XXI e como elas, às vezes, foram obrigadas a abandonar suas casas hipotecadas, irem morar nos carros ou, com sorte, em um trailer, em acampamentos, indo para lá e para cá. A riqueza, a crise, a invenção de todas essas coisas e como eles reagem a essas coisas dentro do chamado capitalismo norte-americano. Assim eu tentei trazer para vocês livros muito variados. Se tem interesse no passado, tem interesse em voltar no tempo, o outono, o declínio da Idade Média é ótimo. Tem interesse em depoimentos em primeira pessoa, Nomadland, a terra nômade aqui que deu origem ao filme, é muito bom. Tem interesse em depoimentos históricos em primeira pessoa, a autobiografia de um escravo do Frederick aqui é muito boa. Seu campo, você está pensando muito em sexo, seu campo é análise da libido, do sexo, ótimo, tem isso para você ler. Você está incomodado com o uso da internet, com todas as produções artificiais e a definição desse novo tipo de populismo? Então recomendei 2 livros para vocês. Tem interesse na obra de uma grande pensadora, Hannah Arendt. Eles me ocuparam de um mês para cá, eu li, fiz fichamento, anotei ideias, usei para os meus artigos, usei em palestras e depoimentos. Ah, Leandro, eu não gosto de você, eu não gosto dos livros que você indica, não tem problema, eu não tenho relevância alguma. Ache os que você gosta, procure as pessoas que você confia. O importante é ler. Não é seguir recomendação do Leandro Carnal, que desaparecerá no futuro. O que vai ficar é a sua capacidade de ler, interpretar a realidade, achar qual é o texto de poesia, romance, de medicina, de sociologia, de história, de literatura pura que você se interessa. Leia o que for possível, mas leia todos os dias, leia um pouco por dia, crie o hábito e que esse hábito se torne uma alavanca. Se você ler 20 minutos por dia, tão pouco, tão pequeno esse esforço, você terá ao longo de uma semana lido muitas páginas, ao longo de um mês você terá criado um hábito e no final de um ano, 20 minutos por dia, sem pular nenhum dia, no horário que for mais conveniente para você, você terá feito uma revolução mental. Sua visão de mundo vai ter mudado. Então, ignore o que eu disse, procure você mesmo. Vá atrás de sites confiáveis,
de bons textos. Vá atrás de livros consagrados pelo tempo, de clássicos, ou de livros que as pessoas que você confia estão falando bem. Forme sua opinião, não aceite o que está ali, critique, pense, debata, organize um grupo na internet de debates, leia em voz alta com pessoas, circule as ideias que você gosta se estiver lendo no papel, anote se estiver lendo em outra forma, mas leia, gente. Faz uma diferença enorme, você transforma a sua vida, amplia seus horizontes. Quando você olha para alguém que parece inteligente, com ideias originais, provavelmente essa pessoa é simplesmente alguém que leu e leu sistematicamente. É alguém comum como nós, mas com capacidade de leitura. E alguém diz uma coisa, nossa, isso eu nunca tinha pensado. Talvez quem disse também não tenha pensado, mas tenha apenas observado de um grande autor uma ideia, interagiu com essa ideia, produziu algo novo. É uma revolução para fazer agora em plena pandemia, é uma revolução para manter depois, quando tivermos vacinas para todos, é uma revolução que vai mudar seu perfil profissional, sua posição no mundo e, finalmente, vai mudar sua posição de consciência. Então, menos celular, menos tempo vendo stories, menos tempo vendo Reels, TikTok, menos tempo respondendo mensagens de WhatsApp que não sejam significativas, mais tempo lendo em papel, lendo na internet, onde você quiser, mas lendo, formando sua opinião, se tornando protagonista, senhor da sua própria consciência. Os livros são uma ponte poderosa, uma chave quase universal, e os livros são o primeiro passo para você sair do senso comum, sair da repetição de coisas e começar a ter autonomia. Ler liberta. Foi um prazer. Prazer carnal.